Eu quero começar lendo lá em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Mais adiante no 19 diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. É impossível nós falarmos de intercessão se nós não falarmos de amor, do amor de Deus. E quando a pastora falou que gostaria de falar algo nessa tarde sobre intercessão, eu, antes mesmo de dizer que sim, né, que eu acho que até agora eu não disse sim para ela, eu fui orar, eu disse: Senhor, o que é que tu queres que fale para a tua igreja? O que é sobre intercessão que tu queres que seja ministrado, que seja falado? E aí o Senhor começou a colocar sobre o coração do intercessor. Mas antes de nós aí depois que ela veio e confirmou, e que eu fui ver que o tema era coração intercessor. Mas antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, falando do coração intercessor, eu queria perguntar e explicar alguns conceitos sobre o que é intercessão. Muito se confunde acerca da intercessão e da oração. E o que é a intercessão? A intercessão é você se colocar no lugar de outro. É colocar-se no lugar de outro e pleitear a causa desse outro, como se fosse a sua própria causa. É você estar diante de Deus e dos homens a favor destes homens. Você vai tomar o seu lugar no sentido da necessidade, de tal maneira que a luta em oração até a vitória na vida daquela pessoa que você está intercedendo, ela venha a acontecer. E a palavra, ela manda nós orarmos um pelos outros, né? Lá em Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, na Bíblia, nós vemos vários exemplos de pessoas, homens e mulheres que foram intercessores, que intercederam por nações, intercederam por povos, né? Então, nós temos vários exemplos e eu não quero me alongar nos exemplos, mas eu quero te dizer que toda a igreja é chamada ao ministério de intercessão. Você pode até não ter o chamado para fazer parte da intercessão aqui na igreja, do ministério em si da igreja, mas você tem dentro de você um ministério de intercessão pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Então, independentemente, Deus, Ele te chamou para você ser um intercessor, para você ser uma intercessora na sua casa. Então você tem algo dentro de você que clama pela intercessão. O intercessor é aquele que vai a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Ele se coloca ali na brecha em favor daquela causa, daquele irmão. Intercessão é você dar a luz ao reino do Espírito e às promessas e ao propósito de Deus. Então é você ter o seu ouvido atento à voz de Deus e você interceder em favor de alguém, declarando as verdades do Senhor. Então a intercessão é uma oração para que a vontade de Deus ela seja feita na vida
das outras pessoas. É você se colocar ali naquela posição de ouvir Deus e saber aquilo que Deus, quais são as verdades do Senhor, e você vir ouvindo a necessidade de Deus e intervindo naquela situação. A intercessão é você captar a mente de Cristo, de modo que as circunstâncias, como o Criador, como Deus vê determinada situação, você possa trazer à luz aquilo. Deus, ele não olha para as pessoas da maneira como nós olhamos. Então, nós precisamos, através da intercessão, ter essa mente conectada com o Senhor, para que a gente possa olhar para as pessoas, não da maneira como nós olhamos, mas da maneira como Deus olha para aquela pessoa. E qual é a diferença, afinal, da oração para a intercessão? Na oração, você ora aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer para você, as suas petições. Você é uma manifestação do que está no seu coração, é uma conversa, um diálogo com o Senhor. A intercessão, você vai orar o que está no coração de Deus. É algo que vem, a oração é algo que vai da gente para Deus, né? A intercessão, primeiro, é algo que vem de Deus, que é gerado no seu coração para você interceder a favor de alguém ou da sua casa. Quando eu falo alguém, eu estou falando também da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, da sua família. Então, é você ter o coração inclinado ao Senhor e atento à sua voz e declarar aqui na terra aquilo que são as verdades do Senhor. Então, com a intercessão, nós acabamos nos colocando como colaboradores do Senhor. Então, ao interceder, você consegue materializar aqui na terra aquilo que já é da vontade do Senhor, colaborando para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ela seja manifestada. E aí, eu te pergunto, por que que Deus, ele precisa de um intercessor aqui na terra? Por que que você acha? Por que você acha que Deus, ele precisa de você como intercessor? Ele é Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, ele pode todas as coisas. E por que que Deus, ele precisa de mim? Por que que Deus quer que eu e você nos levantemos como intercessores nessa cidade, na nossa casa, na nossa nação? Por quê? Porque Deus, ele não viola a sua palavra e ele respeita nós, as criaturas que ele criou para dominar essa terra e para declarar as verdades dele. Lá em Salmos 115, no versículo 16, ele fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos do homem. Então a terra, Deus, ele deu para nós. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele deu e determinou ao homem que ele dominasse sobre a terra. Então Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, livre, responsável e com capacidade de escolha. E Deus nos respeita assim como ele nos criou. Ele nos deu o livre-arbítrio, inclusive, de nós fazermos as nossas próprias escolhas. Então, Deus, ele não age como Satanás age, pelo engano, forçando você a seguir um caminho que não é o caminho de Deus, levando o homem a fazer coisas até mesmo inconscientemente. Deus, ele não age dessa forma, né? Como Satanás age. E Deus, ele interfere na palavra de Deus. Existem vários versículos, por vários trechos da Bíblia, nós podemos ver e testemunhar aquilo que Deus, ele fez, interferindo na vida do homem através do seu próprio pedido. Lá em Ezequiel 22, capítulo 30, diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Em outra versão diz assim: busquei alguém que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra. Lá em Isaías 62, capítulo 6, diz:
ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Em Isaías 59, 16 diz: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Isaías 63, 5 diz: e olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso, o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Então, a gente vê que desde essa época, o Senhor ele já precisava de intercessores e ele já levantava homens e mulheres com essa capacidade para interceder por nações, por gerações, por vidas, por povos. E da mesma forma que Deus levantou essas pessoas, Deus, ele quer levantar hoje você, para você também ser uma intercessora na sua casa, uma intercessora no seu trabalho, seja na igreja, na sua cidade, aonde Deus te mandar, você ser uma intercessora. Então Deus, ele nos chama a ouvir a sua voz e conhecer as suas verdades e declarar as suas verdades nesta terra, para que essas verdades elas aconteçam, nós trazermos à existência aquilo que ainda não existe aqui nessa terra, mas que já existe, já foi declarado e liberado no reino dos céus para as nossas vidas. Então, por que quando Deus criou o homem, ele delegou esta autoridade ao homem aqui na terra? É por isso que ele precisa de você, revestido dessa autoridade que o Espírito Santo de Deus, ele gera e ele ministra sobre você, para você declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você precisa entender isso e utilizar a autoridade que Deus te deu para você declarar as suas verdades, as verdades do Senhor para a sua vida. Então nós precisamos entender primeiramente o que é a intercessão e o porquê que Deus ele precisa. Então se a partir de hoje você não tinha entendimento sobre isso, hoje essa falta de entendimento ela acaba e hoje você começa a entender e a ter uma nova história e saber que você tem autoridade na sua casa, no seu lar, no meio da sua família, para você declarar as verdades de Deus, as verdades do Senhor. E afinal, o que é que Deus ele quer de um intercessor? O que que você como intercessor precisa fazer? O que que Deus ele espera de um intercessor? Ele espera que você se coloque na brecha pela restauração de alguém. Seja a restauração do seu filho que está desviado dos caminhos do Senhor. Aquela pessoa que você trouxe um dia para a igreja, mas essa pessoa se afastou. É o seu marido que ainda está com um pé na igreja, um pé no mundo. Então Deus, ele te chamou para isso. Então, por mais que você ache que você não tem um ministério, um chamado para a intercessão, eu te digo que isso não é verdade, que você tem, ainda que você se levante como intercessora no seu lar, na sua casa, você tem sim este chamado à intercessão. Em Ezequiel 22 diz, como eu já li, busquei alguém que se prontificasse a ficar na brecha. Então o Senhor é Ele que te capacita. Você precisa apenas e tão somente se prontificar a estar ali diante do Senhor, diante daquela situação, a favor daquela vida, a favor daquela pessoa, daquela terra, daquela nação. Então Deus, Ele nos chama a isso, a nos colocarmos na brecha pelas vidas. Então nós vemos muitos textos bíblicos que falam sobre se colocar na brecha, reconstruir os muros, né? O que isso significa? Nos tempos antigos, era comum as cidades, elas serem cercadas por muralhas. Em alguns pontos, essas muralhas, elas ficavam vulneráveis aos ataques de inimigo. E elas ficavam realmente comprometidas a esses ataques. E justamente para evitar
essa invasão é que ele precisava, eram levantados vigias, eram levantados sentinelas para se colocarem ali em vigilância, para vigiar essas muralhas. E essas pessoas, elas eram colocadas em lugares estratégicos nessas muralhas. Então, assim como Deus, ele levantou naquele tempo esses homens para ficarem na frente das muralhas, ficarem nas trincheiras, nas brechas, na vigilância, Deus, ele também te quer levantar dentro da tua casa como mulher, para você estar em vigilância pelo seu filho, em vigilância pelo seu marido, em vigilância por aquilo que seu filho vê, por aquilo que ele assiste, em vigilância por aquilo que o seu marido também vê. Então o Senhor, ele tem levantado homens e mulheres para estarem nessa posição de vigilância. Então eu creio e eu declaro que nessa tarde o Senhor levanta mulheres para estarem na frente de batalha, mulheres vigilantes, guerreiras de oração, de intercessão, levantando a causa do Senhor no meio da sua família, no meio da sua parentela, no meio da sua casa, com ousadia. Eu declaro que nessa tarde levantam-se mulheres que não ficam pedindo oração de outras pessoas, mas que conhecem a palavra de Deus, que sabem as verdades do Senhor e que as declarem com autoridade, com ousadia, reconstruindo muros, fechando brechas em meio ao seu lar, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Então esse trabalho de ficar nas brechas, na frente das muralhas, era um trabalho necessário. E eu quero te dizer que é um trabalho que ele requer disciplina, treinamento, vigilância e muita paciência. Então, Deus, ele vai te levantar, já tem te levantado, a autoridade, ela já está sobre você, mas você precisa estar no lugar estratégico. Você precisa ter disciplina de oração, disciplina de leitura da palavra. Você precisa treinar, você precisa conhecer as verdades do Senhor. Você precisa também ser vigilante com a sua casa, com a sua família, com seus filhos. E você também precisa ter paciência e ser perseverante. Declarar e esperar o tempo do Senhor, as coisas acontecerem. A minha irmã, para a glória de Deus, hoje ela não está aqui, ela aceitou Jesus. Mas foram 20 anos eu orando por ela. 20 anos. Em um dado momento eu até pensei em desistir, meu coração aquietou e eu achei assim, não, Senhor, eu acho que isso daí, não sei, está nas tuas mãos, né? Mas às vezes a gente fala assim, está nas tuas mãos, meio que desistindo daquilo, achando que aquilo é impossível de acontecer. E eu lembro que um dia eu comecei a orar, né? O Senhor foi reacendendo no meu coração aquele anseio, aquele desejo, uma condição espiritual, com algo na sua vida, um pecado, e nós precisamos entrar na brecha por alguém, para que haja o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele está à procura dessas pessoas valentes que tenham essa disposição e voluntariado para fazer aquilo que realmente ele quer. Então Deus, ele precisa de pessoas que reflitam e indiquem a sua origem, que apontem para o Senhor. Lá em Isaías 58:13 diz: e os que de ti procederem edificarão as ruínas, e levantarás os fundamentos de gerações em gerações, e chamar-te-ão reparadores das roturas e restaurador de veredas para morar. Então Deus, ele chamou Noé para a preservação de uma nação. Deus, ele chamou Moisés para libertar o povo. Deus, ele chamou Gideão para guerrear. Chamou Esther para livrar Israel, chamou Neemias para restaurar uma nação. E hoje Deus, ele chama você, mulher, para libertar, para curar, para livrar, restaurar
e salvar a sua casa, a sua família, a sua parentela, o seu local de trabalho, o seu ministério, as pessoas que te cercam no teu ministério, no seu bairro, na sua cidade, estado, em tudo. Deus, Ele chama você. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus... Quantas mulheres aqui Deus pode contar? Amém? Mas aí você pode se perguntar, mas Deus, como? O que eu preciso ter para eu ser um intercessor? Qual é o perfil? Qual é o perfil desse intercessor? Qual é a marca que um intercessor ele precisa carregar? O que é? Coração de amor. É um coração de amor. Um coração segundo o coração de Deus. É isso. João 3,16 diz, e aqui a gente vai começar a palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele deu o próprio Filho dele. Gente, eu não consigo, sabe, esses dias eu estava conversando com alguém, eu digo, Deus, eu não consigo nem imaginar o que é você perder um filho. Deve ser uma coisa assim, muito dolorida. Algumas mulheres, eu já convivi com algumas pessoas que tiveram essa perda. É algo muito dolorido. Imagina você, que amor é esse de você dar o seu próprio filho em remissão dos meus e dos teus pecados. Então Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho. O nosso grande intercessor, Jesus, que morreu na cruz por nós, em intercessão, em remissão dos nossos pecados. Então, como é esse coração de amor de Deus? Que amor é esse? Que amor é esse de Deus? Qual é esse amor? Tem dor maior do que perder um filho e entregar o filho? Por que isso? Por que por que nós não temos estado nessa condição de amor? Deus, Ele é o próprio amor. Nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. No nosso DNA corre esse amor de Deus. E aí, o que aconteceu? Por que muitas das vezes nós não estamos nessa condição de amor? Nós não conseguimos ter o olhar de amor e de misericórdia pelas pessoas, pelas vidas. Nós fazemos ouvido de mercador para o problema de alguns. Às vezes são pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família. Nos dedicamos muitas das vezes à obra, à igreja, e a nossa família está arruinada. Parentes que moram próximo a nós estão em meio às trevas. Então, o que tem acontecido? Ou muitas das vezes a gente está dentro da própria igreja. É uma bênção para várias coisas, mas nós temos cedido às afrontas de Satanás e nós temos deixado de ser esse intercessor que a nossa casa, que a nossa casa precisa. Nós temos deixado de ser esse intercessor no nosso lar, no meio da nossa família. Às vezes as afrontas de Satanás em te acusar, em dizer que, tá vendo, você é crente, não está acontecendo nada. Você ora e não acontece nada. Olha, como eu ouvi um dia desse, olha, os filhos de crente, eu não sei o que acontece. Ou meninos levados, não obedecem ninguém, uma afronta, eu fui afrontada. E olha, você está pensando que essa afronta, ela vem da pessoa lá da frente, que não tem nada a ver contigo? Não. Ela vem daquelas pessoas que te importam, tá? Ela vem daquelas pessoas que convivem contigo, daquelas pessoas que Satanás, ele sabe que ela tem relevância para você. Então, são essas pessoas que têm sido, muitas das vezes, usadas pelo inimigo para nos afrontar em meio a algumas fragilidades. E por conta disso, nós estávamos orando na quarta-feira, na reunião de intercessão, e o Senhor falou fortemente ao nosso coração sobre isso, sobre as afrontas, sobre as pessoas que elas estão afrontadas com talvez uma
oração de muito tempo e que não aconteceu, ou porque ela se colocou na brecha realmente como uma intercessora e aquilo ali não aconteceu e ela desistiu, acha que aquilo não é mais para ela, não é mais um plano de Deus para a vida dela, tem andado assim, de qualquer jeito. Mas eu quero te dizer que existem verdades acerca desse amor segundo o coração de Deus. E são essas verdades que eu quero começar a compartilhar com você. O amor, ele não é um sentimento, mas ele é uma decisão de vontade. Eu digo que o amor, ele é como o perdão, ele anda paralelo ao perdão. É impossível você amar sem você perdoar. E quando você perdoa, você ama. Então, muitas pessoas pensam assim: eu não tenho esse sentimento de amor por essa pessoa, eu não vou orar, eu não vou interceder, eu não sinto nada. Mas saiba que o amor, ele não é um sentimento. Esse sentir, eu não sinto nada, é a voz da alma. Mas o Espírito de Deus, que habita em mim e em você, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor, Ele diz que nós somos amor. Se Deus nos fez a imagem e semelhança dEle, e Ele, Deus, Ele é amor, nós também somos. Nós carregamos em nós o amor. E é esse amor que Ele precisa florescer hoje, para você se tornar esse intercessor, para Deus te levantar como essa guardiã do seu lar, como essa mulher guerreira de oração, por essa mulher que declara as verdades do Senhor em meio à sua casa. Então, se somos a imagem e semelhança do Senhor e Deus é amor, o amor da intercessão, ele já está dentro do seu coração. Ele já faz parte do teu DNA. Cumpre a nós apenas decidir viver essa realidade. Muito se fala, perdão é uma decisão. Eu quero te dizer que amar também é uma decisão. Você decide amar alguém. Você decide, através da oração, você amar. Eu já ouvi várias vezes, inclusive até o nosso pastor fala, é impossível você orar por alguém e você não sentir amor por essa pessoa. E eu te digo, é uma decisão. É realmente, a partir do momento que você decide que você quer amar em oração alguém, esse amor, ele vai tomando conta de você. Que quando você vê, você está chorando por alguém, você está declarando as verdades do Senhor sobre a vida daquela pessoa. E Deus, Ele vai mudando as circunstâncias, Ele vai te levando a outros níveis de oração e de intercessão. Em 1 João 3,16 diz, conhecemos o amor nisso, que Ele deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, muitas das vezes nós não damos a nossa vida pelos nossos irmãos. Deus, Ele deu o Filho dEle, deu a vida por nós. Carrega esse amor de dar, de doar essa vida por nós. E nós não temos coragem de dedicar, muitas das vezes, um tempo de oração e de intercessão por alguém que a gente julga e acha que não merece o nosso amor, a nossa dedicação e o nosso tempo. Às vezes, algumas pessoas, elas precisam apenas ser ouvidas. E a gente não dedica nem esse tempo para ouvir alguém. Então, amar é realmente você decidir amar alguém. A segunda verdade acerca do amor é que amor é uma ação, é uma atitude, é fazer alguma coisa para mudar a situação da vida do outro. Quando Deus, Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, foi uma ação, foi uma atitude, uma árdua, tarefa, algo valioso, algo de muito valor, dar o seu próprio Filho. Então Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, Ele deu. E muitas das vezes nós não queremos doar nada. Nós não queremos doar o nosso tempo, não queremos doar as nossas orações. A gente se fecha no nosso próprio mundinho, querendo orar só aquilo que é meu. E a gente se esquece
das verdades de Deus e aquilo que Deus ele quer para as pessoas que nos cercam. Então Deus, ele expressou o seu amor dando o seu filho, o melhor que ele tinha. Então amar é você dar vida, é você dar seu tempo, sua dedicação, seu jejum, sua oração em prol da causa de alguém. É você realmente se entregar naquela causa, orando, clamando pelaquela vida. Sabe, quando eu falo isso, eu estou falando do teu filho, eu estou falando do teu marido. Porque muitas mulheres às vezes vivem uma vida de aparência e deixa ele andar do jeito que ele quer. Eu não estou nem aí, está dormindo do meu lado, mas a vida é dele, a salvação ela é individual e eu não estou nem aí para ele. Tem mulheres que pensam dessa forma. Tem mães também que agem dessa forma. Que acham que as coisas que vão ficar aqui e as coisas vão acontecer de qualquer jeito. Ou às vezes está vendo o seu filho se afundar em algo e não se levanta na intercessão, na oração. A terceira verdade é que o amor, ele é uma força. O amor, ele é força. O amor de Deus em nós, ele nos faz nós sermos fortes, sermos perseverantes. Lá em 1 Pedro 4:8 diz: mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Só mesmo muita força para cobrir multidões de pecados. Nós somos pecadores, andamos por aí errantes, sabe? Deus teve a misericórdia pelas nossas vidas e hoje nós estamos aqui. Alguém com certeza se levantou em oração e intercessão por você, para que você estivesse aqui. Então é o amor, ele é essa força, sabe? Essa força sobrenatural que ela vem do Senhor. Quem ama não descansa e não descarta as pessoas por causa do pecado. Às vezes existem pessoas que elas estão afundadas mesmo, sabe, gente, num lamaçal de pecado, não consegue sair. Sabe o que ela precisa, essa pessoa? De alguém para dar a mão, sabe? E puxar. E para você puxar esse alguém, você precisa ter força. E essa força é o amor do Senhor que Ele nos dá, para que a gente venha a ter essa força, essa atitude, para tirar, para resgatar esse parente, esse filho, esse marido, esse teu colega de trabalho, companheiro de trabalho. Então, às vezes as pessoas, Deus, Ele nos dá a direção, nos mostra as pessoas para nós orarmos, para nós intercedermos. E nós, muitas das vezes, fechamos nossos olhos e não inclinamos e não utilizamos essa força que vem do amor do Senhor por nós, que já vem dentro de nós, para nós resgatarmos essas vidas, nos colocarmos na brecha. Então, quem ama, amados, ele não aponta pecado, mas dobra o seu joelho em oração, em intercessão. Nós temos a função de interceder a favor dos nossos irmãos, liberando assim uma força transformadora através da oração e da intercessão, que vai fazer com que o Espírito Santo, ele haja na vida daquela pessoa, trazendo a transformação. Então não é também, muitas das vezes a gente acha que é com a força do nosso braço, e não é. É com a força do nosso joelho, da nossa intercessão, para levantar vidas que estão aí no mundo das trevas. Então, nós temos mesmo que nos colocar na brecha e nessa posição de dobrar os nossos joelhos e gerar as vontades do Senhor, as verdades do Senhor. É como eu falei ainda há pouco, quando eu comecei a entender sobre declarar a palavra de Deus, declarar as verdades do Senhor, então eu já tinha uma promessa. Eu já tinha uma promessa que é a própria palavra do Senhor, que diz que vai salvar a mim e a minha casa. Então eu utilizei, eu lembro que quando eu confrontei a minha irmã falando para ela, eu disse, a promessa do Senhor está aqui na palavra dele. Então quantas promessas o Senhor tem nas nossas vidas, que não foi um profeta que te falou, não foi alguém que orou por ti e que Deus usou para falar, mas promessas que estão na palavra de Deus. Quantas promessas tem na palavra de Deus e nós não tomamos posse?
Nós não declaramos sobre a vida das pessoas que nos cercam. Então, lembre-se, lá em Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta, amados, ela não é contra pessoas. A nossa luta na intercessão são contra os principados e potestades que agem e que atuam na vida de algumas pessoas. A quarta verdade sobre o amor de Deus é que o amor é só o amor de Deus que nos conserva de joelho. Quem não ama, pouco ou nada se importa com o destino dos outros. É mais fácil criticar, julgar, mas quando nós amamos, quando nós entendemos a verdade do amor do Senhor, que nós carregamos no nosso DNA, o amor de Cristo, é mais fácil nós nos mantermos de joelho dobrado em oração e intercessão. Muitas das vezes o Senhor, Ele tem um chamado intercessório na vida de algumas pessoas, que Deus, Ele desperta a pessoa para orar por alguém que ela nem mesmo conhece. Isso acontece. Então, abra os seus ouvidos, sabe? Esteja atento àquilo que o Senhor, Ele tem ministrado sobre você, as verdades do Senhor. Se coloque nessa condição de intercessor na sua casa, das verdades do Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Só quem ama consegue olhar para o homem a partir do olhar de Deus. Se nós não conseguimos ter no nosso coração o amor de Deus, nós não vamos conseguir olhar para ninguém com esse amor. Então nós precisamos hoje pedir a ativação do Senhor nesse amor de Deus, para que a gente venha a ter esse amor pelas pessoas e cumprir esse princípio de amor que vem do Senhor. A quinta verdade é que o amor, ele não desiste até que a vitória seja alcançada. Então, o que custou para Deus a redenção dos seus filhos, né? Deus, mesmo ele entregou o filho dele, morreu na cruz por nós em remissão dos nossos pecados. Muitos de nós continuamos errantes, pecando, e mesmo assim ele não desiste da gente. Deus não desistiu de mim, de você. Você está aqui porque ele não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você. Olha para onde você estava e olha onde você está. Olha o que você já cometeu no seu passado e olha a vida que você leva hoje. Deus, ele não desiste de você. Então você também não pode desistir das pessoas que Deus tem colocado na sua vida para você clamar. Você tem que olhar com esse olhar perseverante, esse olhar de amor. Mesmo com todos os nossos pecados, Deus não desiste de nós. Por que nós desistiríamos da salvação de alguém que precisa? De alguém que precisa ser salvo, de alguém que precisa conhecer as verdades do Senhor. O amor de Deus por nós, ele é incansável. E nós também devemos ter esse amor incansável pelas vidas, por aquelas pessoas que Deus, ele já tem colocado no nosso coração. Nós precisamos ser hoje esse canal incansável para a vida das pessoas. Nós precisamos ser os reparadores de brecha, nós precisamos ser essas pessoas incansáveis que estão ali, sabe, reparando brechas, se colocando ali como sentinela, como guardiãs. Nós precisamos ter esse amor incansável. E o amor de Deus, a sexta verdade, é que o amor de Deus, ele é incondicional. Deus, ele não ama pelo que você é, pelo aquilo que você faz. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus, ele ama aquilo que não é amável, aquilo que aos olhos humanos não merece nosso amor, nossa dedicação. Deus, ele ama. Quantas pessoas nós temos visto os testemunhos de pessoas que Deus tirou ali do lamaçal do pecado, tirou das trevas para colocar na sua maravilhosa luz.
por amor, porque Deus, ele tem esse amor incondicional, que não olha o que você está fazendo. Deus, ele não gosta do pecado, é claro, mas ele ama o pecador. E aquele pecador que se arrepende e que tem um trabalhar do Espírito Santo de Deus através da sua oração, da sua intercessão, Deus, ele ama, Deus conta com você como esse intercessor. Lá em Mateus 5, 44 e o 45 diz: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então aqui, Deus, ele manda, inclusive, que nós venhamos a orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que não fazem o bem para nós, que talvez nos perseguem. Então nós não oramos por merecimento, nós não intercedemos por alguém porque merece. Eu não oro pela pastora porque eu acho que ela mereça. Eu oro porque Deus gerou isso no meu coração. Entendeu? Então você não tem que orar apenas porque você sente que você tem que orar. Você tem que orar. Nós devemos orar pelas pessoas, interceder mesmo por aqueles que nos perseguem. Se assim Deus colocar no teu coração, ministrar sobre você para interceder por essa vida, levante-se, interceda e ore. E a sétima verdade, e a última verdade, é que o amor, ele é fruto do Espírito Santo de Deus. Todo que é nascido de Deus tem os frutos do Espírito. Quantas aqui são nascidas de Deus? Então, todas vocês têm esse amor que vem como fruto do Espírito Santo. Todo que é nascido de Deus tem os frutos do Espírito Santo, logo tem esse amor. Esse fruto, ele vai crescendo e vai amadurecendo a partir da sua caminhada com Cristo. A partir do momento que você vai tendo um relacionamento com Deus, em oração e intercessão, esse amor, ele vai crescendo. Esses frutos do Espírito, eles vão crescendo em você. E Deus, ele vai te levando a níveis mais profundos de intimidade com Ele, de oração, de intercessão. O Senhor, ele vai alargando a sua tenda a partir do momento que você se predispõe a se colocar nessa posição de intercessor. Então, o amor de Deus, ela tem uma capacidade de se elastecer, a ponto de você se pegar amando, até mesmo aquelas pessoas que você talvez criticasse, né? Talvez que você julgasse, mas o amor da intercessão, ela faz isso. Então eu te pergunto, você é um intercessor? Saiba que o amor é o primeiro ingrediente para a verdadeira intercessão. Então, se você está aqui nessa tarde, se você chegou aqui para conhecer um pouco mais da intercessão, ou que você quer saber o que você precisa para você ser esse intercessor, saiba que o que você precisa já está dentro de você, é o amor. Deus colocou nas tuas mãos o propósito dele para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua parentela. O propósito de Deus, ele está em você. Declare as verdades do Senhor, entre em intercessão. Lembre-se que Deus é amor e essa essência de Deus, que é o amor, já está dentro de vocês. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, então nós somos também o amor e nós devemos exalar esse amor de Deus que já existe em nós. Nós precisamos nessa tarde deixar vir para fora esse amor de Deus. Nós precisamos deixar hoje que esse amor que estava aí frio, esse amor que talvez se esfriou por circunstâncias da vida, nós precisamos nessa tarde que esse amor, ele venha realmente reacender, que ele venha à existência, que ele venha para fora, que seja ativado hoje o amor de Deus que já existe dentro de você.
Algumas pessoas, elas têm esse amor esfriado por algumas circunstâncias, como eu já disse. Será que você é uma dessas pessoas que teve esse amor esfriado? Será que seu coração ele está aquecido a ponto de você se colocar na brecha por alguém, pela sua família, pela sua casa? Ou esse amor de Deus ele esfriou? O que foi que houve? Uma decepção? Uma falta de resposta? Talvez uma falta de perdão? Ou você tem sido afrontado porque você orou, você declarou algo e esse algo não aconteceu na tua vida? Você desistiu de buscar as verdades do Senhor para a sua vida, para a sua casa? Você desistiu daquele filho que talvez está em meio às drogas, ou talvez está na prostituição, na perdição? Você desistiu desse filho porque acha que ele não tem jeito? Deus, ele não desiste de você. Lá em Salmos 42, 5 diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então muitas almas estão abatidas hoje. Nós sentimos que muitas pessoas encontram-se abatidas, desistindo de declarar as verdades do Senhor. Muitas têm deixado de gerar filhos espirituais, sabe? Tem tido um ventre infértil em gerar a oração, em gerar as verdades do Senhor. Talvez você esteja aqui e você não esteja gerando esses filhos, né? Esses frutos, porque o seu amor ele esfriou. Talvez o seu ventre espiritual hoje, ele esteja infértil. Mas eu creio que hoje o Senhor ele muda essa realidade. Eu creio que através da intercessão, através da oração, o Senhor muda a realidade da tua vida. O Senhor muda a realidade da tua casa, através da oração e da intercessão. O Senhor, Ele quer hoje, Ele quer nessa tarde, ativar o amor que existe dentro de você, para te levar novamente ao primeiro amor e para você ter um nível mais profundo de intimidade na intercessão, para a restauração da tua família. Lembre-se, Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim a favor desta terra. O Senhor, Ele espera que você se coloque no muro, que você se coloque na brecha pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos, talvez por um amigo. E aí, quantas aqui hoje aceitam esse desafio de se colocar na brecha? É difícil? Algumas pessoas têm medo. Não tenha medo. O amor do Senhor, Ele lança fora todo o medo. Não tenha medo da intercessão. Algumas pessoas têm medo da intercessão. Algumas pessoas não querem a intercessão, não querem esse ministério de intercessão, porque acham que vão sofrer retaliação. Eu quero te dizer que a retaliação, ela só vem se você não estiver na posição do Senhor. Se você estiver errante, se você estiver declarando algo que o Senhor não te chamou para fazer. Mas independentemente daquilo a nível de ministério, de igreja, Deus, Ele chamou todas vocês, eu não tenho sombra de dúvida, para serem intercessoras dentro da sua casa, dentro do seu lar, da sua família. Eu vou contar só um testemunho da minha vida. Quando eu comecei aqui no Ministério de Intercessão, eu falo isso porque meu marido já falou mesmo, né? Eu comecei no Ministério de Intercessão e eu chamava o meu marido para vir para o ministério comigo. E uma vez e eu sempre orando, né? Por libertação e tudo. Ele já falou o testemunho, não sei quantos aqui já ouviram, mas eu só quero dizer que um dia ele falou assim para mim: cada um com o seu ministério. Ou seja, ele não queria caminhar comigo na intercessão, né? Mas por quê? Porque ele estava todo errado. Então ele tinha medo ali, né? Da retaliação. Mas, amadas, não tem jeito.
Quando Deus ele quer pegar alguém, ele pega o certo, ele pega o errado, ele pega o que presta, o que não presta, ele pega quem ele quer. E Deus pegou, Deus fez uma obra e hoje ele está na intercessão. Sabe? Então, nós precisamos nos levantar como mulheres, sabe? Com autoridade, com ousadia e não desistir. Eu poderia ter desistido e realmente ter acreditado na palavra que ele disse, né? Cada um com seu ministério. Mas eu fui orar, né? É o Senhor, é do Senhor que vem a resposta. Uma outra coisa também, eu sempre conto dele, né? Uma outra coisa que ele tinha um videogame, eu não sei bem como é o nome, um negócio de, não sei se é PlayStation, o que é. E eu não gostava daquilo, porque eu achava que aquilo ali estava roubando um tempo que a gente poderia estar se dedicando a outras coisas. E aí eu comecei a orar, orei mesmo ao Senhor, falei, Senhor, eu não gosto disso, eu acho que isso daí perde tempo. Comecei a orar. Um belo dia eu cheguei em casa, eu vi ele com um negócio todo amarrado, eu disse, o que é isso? Eu vendi. Eu anunciei na OLX e vendi e a pessoa está vindo pegar agora aqui. Então, amadas, não tem oração que o Senhor, Ele não ouça. Todas, Ele vai te ouvir. O que você precisa é estar com seu ouvido atento para saber se aquilo que você está orando é o que realmente está no coração de Deus. Porque às vezes a gente ora por algo que não é aquilo que é a vontade do Senhor. Então, antes de você fazer uma listinha de oração, de pedidos, de petição, pare e pergunte, Senhor, qual é a tua vontade? O que é que tu queres? Quando eu fui convidada a estar hoje aqui pela misericórdia do Senhor, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar meus joelhos. Eu falei, Senhor, o que tu queres que fale? Porque a gente poderia falar sobre vários assuntos relacionados à intercessão, mas hoje Deus ele queria falar sobre esse coração intercessor. Então Deus ele tem algo a falar com você. Deus ele quer reacender esse coração de amor, de intercessor. Deus ele quer nessa tarde ativar você na intercessão. Ele quer que você não desista da sua casa, dos seus filhos. O Senhor, Ele quer que você não desista da sua própria vida. Porque às vezes, nós estamos em circunstâncias tão difíceis, que o Senhor me faz sentir que pessoas às vezes desistem, querem desistir da sua própria vida. Seja o seu próprio intercessor também. Não desista. Reacenda no seu coração esse desejo de orar pelos outros, de interceder. Sabe, não desista de você. Não olhe para as circunstâncias que você está passando, pelas suas adversidades. Não olhe muitas das vezes, não dê ouvidos para aquilo que dizem para você, que você não é capaz, que você não pode, que aquilo não é para você. Sabe, amada, antes de eu começar aqui na liderança do Ministério de Intercessão aqui da igreja, uma pessoa foi lá quando nós estávamos na outra igreja. Ela chamou a mim e chamou a pastora, lembra disso, pastora? E ela disse assim, olha, não é para ti estar na liderança do Ministério de Intercessão. Lembra disso? Ela falou isso para mim. E aí falou para a pastora também. Ela disse que era para a pastora estar no Ministério de Intercessão como líder. Mas ela me delegou essa função, né? Então, amém por isso. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque Deus tem usado essa mulher poderosamente, não apenas para me impulsionar, para me apontar, mas para apontar a vida de outras mulheres. Então eu quero também dizer que Deus, Ele sempre vai levantar pessoas para te encorajar. Deus, Ele sempre vai levantar pessoas para cuidar de ti, para acreditar no teu potencial. Sabe, Ele vai levantar pessoas que vão olhar coisas em você que nem você acha que você tem. Ele vai levantar pessoas que vão ver as verdades dele acerca da sua vida e vai te levantar. Você pode ficar de pé? Eu quero fazer uma oração.
eu vou começar fazendo uma oração e depois eu queria convidar aquelas pessoas que querem esse amor da intercessão no coração, para essas pessoas virem até aqui à frente, porque nós queremos orar, sabe? Se você, mulher, não tem sido essa intercessora, essa guerreira de oração na sua casa, se você sente que Deus ele tem um chamado na sua vida, mas você se sente travada, se as circunstâncias elas te levaram a desistir do propósito de Deus, do chamado do Senhor, se o seu coração esfriou por algum motivo e você pensa em desistir ou você já desistiu, vem aqui na frente, porque nós queremos orar. Eu queria que as meninas do Ministério de Intercessão nos ajudassem em oração, em intercessão por essas vidas, por todas vocês, mulheres, independentemente de qualquer coisa, mas que você nessa tarde, você saia daqui ativada com esse coração intercessor, com esse coração quebrantado, inclinado ao Senhor. Você pode reclinar a sua cabeça, fechar seus olhos. Eu vou começar uma oração e depois eu vou fazer uma declaração e vocês vão orar e repetir junto comigo, tá? Pai, graças te damos, porque apesar de termos andado em trevas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos, Senhor, às tuas alianças e promessas, não tendo esperança e sentir no mundo, agora, em Cristo Jesus, fomos aproximados pelo seu sangue. Porque Ele é a paz que nos reconciliou contigo e nos tornou concidadãos dos santos e somos hoje parte da família de Deus. Por esta razão, vendo a grandeza deste plano pelo qual fomos edificados junto a Cristo, oramos a Ti, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família no céu e na terra toma o nome, e peço-te que nos conceda, de acordo com o rico tesouro da Tua glória, que nós sejamos fortalecidas nesta tarde, que nós sejamos revigoradas com o grandioso poder do Teu Espírito Santo que habita em nós, que habita no mais profundo do nosso ser e da nossa personalidade. Pai, eu vou começar aqui uma oração e você coloque a mão no seu coração e você vai declarar junto comigo. Oro para que Cristo, vocês podem repetir, através da minha fé, se estabeleça, resida, faça sua morada permanente em meu coração. Que eu seja profundamente arraigada em amor e alicerçada seguramente sobre o amor, para que eu possa ter o poder e ser forte para aprender e compreender com todos os santos a experiência do amor de Deus, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Meu ardente desejo é que eu possa realmente vir a conhecer, através de experiência pessoal, o amor de Cristo, o qual ultrapassa grandemente o mero conhecimento sem experiência. Que eu seja cheio hoje, em todo o meu ser, de toda a tua plenitude, que eu possa ter a mais rica medida da tua divina presença, e me torne um corpo completamente cheio e inundado de ti mesmo. Agora a ti, Deus, que és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo, Senhor, que pedimos e que imaginamos, Pai. Senhor, faz por nós, Pai.
Derrama, Senhor, sobre a vida, Pai, das minhas irmãs, Pai, esse coração de amor, Senhor, esse coração de intercessor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, que toda frieza espiritual, Pai, seja lançada por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que toda mente cativa, oprimida, seja liberta hoje, Pai. Que tudo aquilo que estava ocultando as Tuas verdades, Pai, venha para a luz hoje. Venha para a luz hoje, Pai. Nós declaramos, Pai, a luz, Senhor, e o amor que há no Teu Espírito Santo, Pai, nesses corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, vidas sendo saradas. Eu declaro, Senhor, mulheres sendo libertas, renovadas, cheias da Tua presença, Pai, nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ministra sobre a vida das minhas irmãs, Pai, este amor grandioso, que é um amor fruto do Teu Espírito, Senhor, que possas, Pai, nesta tarde, reacender os frutos do Teu Espírito Santo, Pai, nesses corações, Pai. Vem agindo agora, Pai. Age, Senhor, age na mente, Senhor. Olha para aquelas mulheres, Pai, que desistiram, que por algum motivo, pelas adversidades da vida, elas desistiram, Pai, de interceder, desistiram de clamar, Pai. Nós oramos agora, Pai, e nós desfazemos todo e qualquer decreto das trevas contra estas vidas. Nós desfazemos agora no mundo espiritual todo o intento, todo o levante das trevas contra a vida dessas mulheres, para que elas possam florescer, prosperar. Senhor, gera, Pai, nos corações, Senhor, gera nesses corações o amor que vem do Teu Espírito Santo, Pai. Gera, Senhor, levanta, Senhor, mulheres intercessoras. Levanta, Senhor, nessa tarde, mulheres guerreiras de oração, mulheres ousadas, mulheres corajosas, mulheres tementes a Ti, que estejam dispostas, Pai, a ouvir a Tua voz, a ouvir as Tuas verdades. Levanta, Senhor, levanta mulheres para que estejam de joelhos, em oração, em intercessão, em súplica, Pai. Oh, rebalachore cantaremanaias. Oh, Deus, vem, Senhor, sobre nós. Nos inunda, Senhor, nos inunda com o Teu amor, Senhor. Nos inunda, Pai, com o Teu amor. Oh, aleluia, Deus.